Muito bem, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá, sempre junto de você. Hoje nós estaremos tratando de um assunto muito importante para todos vocês. Vocês que acompanham a TV Tubá, programa Saúde em Foco, sabe do nosso objetivo e nós estamos trazendo para vocês hoje uma programação excelente, um assunto muito importante, porque tem muito a ver com a nossa saúde também, com a estética e a reparação do nosso corpo, que é a cirurgia plástica. Temos a grata satisfação de receber hoje aqui, para este bate-papo, este diálogo, o meu colega, amigo de muitos anos, amigo de meus filhos também, o Dr. Geraldo Altoff Filho, que se especializou em cirurgia plástica por um período que ele vai explicar para nós aqui. Está muito bem preparado, capacitado, um profissional excelente. E nós gostaríamos já de entrar num assunto com o Dr. Geraldo Altoff para a gente traçar um pouco do conhecimento do que vem a ser a cirurgia plástica. Afinal, Dr. Geraldo, qual foi a tua formação na área da cirurgia plástica? Aonde fizesse? Quanto tempo levou? Primeiramente, eu quero desejar uma boa noite aos telespectadores aqui da TV Tubá e queria agradecer ao Dr. Mário pelo convite de estar aqui falando um pouco sobre a minha especialidade, que é a cirurgia plástica. A minha formação, eu fiz a minha graduação em medicina aqui na Unisul em Tubarão. Após eu ter concluído o curso, eu prestei um concurso para residência médica em cirurgia geral, que é um pré-requisito para cirurgia plástica. Realizei a minha especialização em cirurgia geral no Hospital de Clínicas em Porto Alegre e posteriormente eu dei continuidade na Santa Casa de Porto Alegre, daí em outro complexo hospitalar, no estudo da cirurgia plástica. Isso tudo envolve 6 anos na graduação do curso de medicina, 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica, né? Então é bastante tempo que a gente, não seria certo a palavra gastar, mas que a gente despende para conseguir ter esse nível de formação, né? São 11 anos, exatamente, nada mais do que na formação final do profissional médico. Exatamente. Geraldo, vamos entrar talvez num assunto que eu gostaria de saber, os telespectadores também. Em que consiste a cirurgia plástica? Qual é a sua utilidade? Porque nós não podemos pensar em cirurgia plástica só em estética, mas nós temos outros parâmetros na área médica muito importantes. Exatamente, Dr. Mário. A cirurgia plástica, a gente pode dividir ela em 2 grandes capítulos, né? A gente tem o capítulo da cirurgia estética, que é em que o grande público está mais habituado a ver, que são as cirurgias de mamoplastia, da colocação da prótese de silicone, da lipoaspiração, da cirurgia do nariz, da cirurgia da orelha. Mas tão importante quanto a cirurgia plástica estética, nós temos o outro capítulo, que é a cirurgia reconstrutora, a cirurgia plástica reparadora, que é a área que está dedicada a tratar o quê? As malformações congênitas, né? Os pacientes queimados, os pacientes vítimas de grandes traumatismos com muita perda de tecido que necessita de uma cobertura, né? Os pacientes também as pacientes que retiraram a mama e necessitam de uma reconstrução mamária, né? Então, eu acho que, Dr. Mário, a gente percebe que é uma especialidade muito ampla, né? Que, diferentemente de outras áreas cirúrgicas, nós atuamos em todo o corpo humano, né? A gente tem que saber ter um conhecimento anatômico assim bem profundo de várias unidades anatômicas, né? Das várias partes do corpo, porque nós atuamos basicamente em todo o corpo do paciente. Isso é muito importante. A nível de Brasil, assim, quais são os procedimentos mais realizados na área da cirurgia plástica?
Assim, doutor Mário, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o procedimento mais realizado no ano de 2015 e 2016 foi, em primeiro lugar, a mamoplastia de aumento, que é a cirurgia da prótese de silicone, né? Foi realizado em torno de 288 mil procedimentos. Em segundo lugar, nós temos a lipoaspiração, que vem com um número em torno de 285 mil procedimentos. E em terceiro lugar, a abdominoplastia, ou dermolipectomia abdominal, a cirurgia do abdômen, né, que as pacientes estão mais habituadas a escutar a falar, né? É importante nós lembrarmos que o Brasil hoje é o segundo país que mais realiza cirurgia plástica no mundo, né? A gente só está atrás dos Estados Unidos, né, que está em primeiro lugar. Ótimo, muito bem. Um outro assunto que a gente vê constante notícia, vê muitas vezes que pode ocorrer complicações, mas eu gostaria de saber, neste momento, o que é, para que o telespectador possa entender melhor, em que consiste a lipoaspiração? É um método seguro, de boa resolução para o paciente, tudo? Sim, a lipoaspiração assim, é um procedimento extremamente seguro quando conduzido por profissionais com uma formação adequada. Os profissionais que eu digo é uma equipe cirúrgica, um cirurgião plástico com uma formação adequada, um anestesista com uma formação adequada. Quando o procedimento é realizado num ambiente que segue as rotinas de boa prática médica, né? Num hospital com uma estrutura que apresenta todas as condições para o cirurgião e de segurança para o paciente. A lipoaspiração, basicamente falando para o paciente entender, através de uma pressão negativa, ou seja, de uma sucção, é retirado acúmulos de gordura em que o paciente tem um desconforto ou uma insatisfação estética, né? Isso é um procedimento cirúrgico que requer uma avaliação pré-operatória que nem qualquer outro procedimento, seja uma cirurgia de vesícula, de hérnia. E tudo que a gente tem hoje na mídia a respeito de complicações de lipoaspiração, em grande parte, a gente, conforme o que a gente lê, baseado em pesquisas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso ocorre com médicos que não são cirurgiões plásticos, né? Que não têm a especialização na área, mas realizam o procedimento, ou que esse procedimento não está sendo realizado num ambiente adequado, né? Num hospital com todo o suporte médico, na eventualidade de ocorrer uma complicação. Então, muito do que se fala ocorre devido a essa situação de um não manejo adequado do paciente. Outra coisa que nós devemos levar em conta é o número, né? São muitos procedimentos, né? Como eu falei anteriormente, em torno de 285 mil cirurgias no ano de 2016. É um número bem expressivo, né? E as regiões que mais se realiza lipoaspiração, que é mais requerida, assim? Bem, com certeza a região que é mais solicitada a gente no consultório é a região do abdômen anterior e, em segundo lugar, do dorso, que popularmente seriam as costas, né? Mas a gente sabe que nós podemos utilizar a lipoaspiração também nos braços, né? Na região cervical, para aqueles pacientes que têm a tão conhecida papada, né? Para reduzir um pouco do volume cervical. A gente também utiliza a lipoaspiração entre as coxas, né? Para dar uma definição. E na região glútea também, para melhorar a forma e a estética da região glútea. E a lipoaspiração pode ocorrer complicações. Quais são as complicações mais comuns que podem ocorrer? Então, doutor Mário, é curioso porque isso até é bom a gente falar para o público, porque a principal complicação da lipoaspiração ela não está relacionado à cânula, à manipulação cirúrgica naquele momento. O principal vilão da lipoaspiração e da cirurgia plástica, que é muito importante que a população saiba, é a trombose venosa profunda, né? Que é o trombo, né? A trombose na perna, né?
e posteriormente a possibilidade desse trombo que se formou lá na perna no pós-operatório ir para o pulmão e ter várias repercussões sistêmicas. A chance disso acontecer num procedimento cirúrgico bem conduzido é baixo, mas é a nossa principal complicação numa lipoaspiração. É lógico que nós temos outras situações, como o trauma de órgãos intraabdominais, né, que é importante nós falarmos. Nós temos também complicações relacionadas a irregularidades que podem ficar quando o procedimento é mal conduzido, né? Mas o grande vilão, com certeza, da lipoaspiração e da cirurgia plástica é a trombose venosa profunda. E para isso, nós lançamos mão de várias manobras, né, que incluem a utilização da meia de compressão já no momento da cirurgia. Nós temos também a bomba de retorno venoso de membro inferior, que é utilizado no momento da cirurgia, né, e por um grupo selecionado de pacientes, né, conforme uma estratificação de risco, que basicamente a gente pega o nosso paciente, avalia conforme critérios, baseado se o paciente é classificado como alto risco, daí nós damos medicamentos para evitar que ocorra a trombose venosa profunda. E algo que eu gostaria de salientar que é muito importante na prevenção da trombose venosa profunda, e na minha opinião é uma das coisas mais significativas que dão melhores resultados, é que no pós-operatório precoce, ou seja, a paciente fez a cirurgia, no mesmo dia ela já deve sair do leito, deve sair da cama dela e caminhar. O simples ato de caminhar já vai fazer com que a circulação se movimente e que diminua o risco da trombose venosa profunda. Quais são as contraindicações para um paciente fazer uma lipoaspiração? Então, a pessoa pode perguntar, existe contraindicações? Idade tem influência? Hoje em dia, como todo procedimento cirúrgico, a idade não é um fator tão limitante. O que a gente tem que avaliar é o quê? As comorbidades dos pacientes, né? Então, pacientes que têm uma diabetes descontrolada, que têm uma pressão alta descontrolada, né? Que têm um problema pulmonar crônico que coloque em risco a vida caso tenha uma complicação, esses pacientes não devem realizar o procedimento, né? Mas, como eu falei para o senhor, a idade hoje não é um fator preponderante. O que é mais importante para nós, cirurgiões, é a condição clínica do paciente. Se ele está bem, se ele realiza suas atividades, se ele caminha, isso é um ótimo preditor de sucesso e de segurança no pós-operatório e que tenha uma cirurgia segura. Outra coisa da lipoaspiração que é interessante é que ela deve ser entendida que é uma cirurgia que não é para emagrecer. Ela é uma cirurgia que é para dar uma definição, uma melhoria do contorno corporal do paciente. Então, a finalidade da técnica, quando ela foi inventada, é pacientes que têm acúmulos de gordura, que mesmo indo à academia, fazendo atividade física regular, não conseguem perder aquele acúmulo de gordura, que o nome técnico disso é lipodistrofia, nós lançamos mão da técnica. Foi muito importante tu esclarecer isso, porque é importante, senão é mais ele dar um modelo, modelar um pouco a parte do corpo, do abdômen, tudo, Exato. Não para emagrecer. Isso Exatamente. é fundamental. Muitas pessoas pensam, não, vou fazer isso, emagrecer não. Bem, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos já com esse assunto tão interessante que é a cirurgia plástica aqui com a doutora Geralda Paulo Filho.